Uma força respeitável, mas puramente humana, distante do reino de Jesus, que na afirmação do Mestre, simples e profunda, não tem ainda fundamentos divinos na face da terra. Vejam mais, disseram os bichos, com base no livro O que Jesus disse. O que Jesus não disse. Quem mudou a Bíblia e por quê? Bart Ehrman. Havia, contudo, uma passagem-chave das Escrituras que os manuscritos fonte de Erasmo não continham. Tratava-se do relato de um João 5,7 a 8, que os pesquisadores chamaram de o parêntese joanino, encontrado nos manuscritos da Vulgata Latina, mas não na vasta maioria dos manuscritos gregos, uma passagem que foi, por muito tempo, a predileta entre os teólogos cristãos, dado que é a única passagem na Bíblia inteira que delineia explicitamente a doutrina da Trindade, segundo a qual há três pessoas na divindade, com todas as três constituindo um só Deus. Na Vulgata, a passagem é lida assim: há três que conduzem o testemunho nos céus, o Pai, o Verbo e o Espírito, e esses três são um, e há três que conduzem o testemunho na terra, o Espírito, a água e o sangue, e esses três são um. Trata-se de uma passagem misteriosa, mas inequívoca em seu apoio aos ensinamentos tradicionais da Igreja sobre o Deus Trino que é um. Sem esses versículos, a doutrina da Trindade deve ser inferida de uma série de passagens combinadas para mostrar que Cristo é Deus, assim como o Espírito e o Pai, e que há, não obstante, um só Deus. Essa passagem, por seu turno, afirma a doutrina direta e sucintamente. Mas Erasmo não achou em seus manuscritos gregos, nos quais simplesmente se lê, pois há três que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue, e esses três são um. Para onde foram o Pai, o Verbo e o Espírito? Eles não figuravam no manuscrito primário de Erasmo, nem em nenhum dos demais que ele consultou. Por isso, naturalmente, ele os deixou de fora de sua primeira edição do texto grego. Foi isso, mais do que qualquer outra coisa, que tirou do sério os teólogos de seu tempo, que acusaram Erasmo de adulterar o texto, numa tentativa de eliminar a doutrina da Trindade e de desvalorizar o seu corolário, a doutrina da divindade plena de Cristo. Particularmente, Sunica, um dos editores-chefes da Poliglota Computense, veio a público desacreditar Erasmo e insistir em que, em edições futuras, ele restituísse o versículo ao seu lugar correto. Com o desenrolar dos fatos, Erasmo, provavelmente em um momento de descuido, concordou em inserir o versículo em uma futura edição de seu Novo Testamento grego, sob uma condição: que seus adversários produzissem um manuscrito grego no qual o verso pudesse ser encontrado. Achá-lo nos manuscritos latinos não era o bastante. Dessa forma, produziu-se um manuscrito grego. Na realidade, ele foi produzido nessa ocasião. Parece que alguém copiou o texto grego das epístolas e, quando chegou à passagem em questão, traduziu o texto latino para o grego, dando parêntese joanino em sua forma teologicamente aproveitável, familiar. O manuscrito providenciado para Erasmo era, em outras palavras, uma produção do século XVI, feita sob encomenda. Não obstante suas apreensões, Erasmo manteve a palavra e incluiu o parêntese joanino na próxima e em todas as edições de seu Novo Testamento grego a partir de então. Tais edições, como já ressaltei, tornaram-se a base para as edições do Novo Testamento grego que eram, à época, reproduzidas de tempos em tempos segundo as preferências de Stepanus, Beza e dos Eusebius. Essas edições estabeleceram a forma do texto que os tradutores da Bíblia King James por fim usaram. E passagens tão familiares aos leitores da Bíblia, da King James, de 1622 em diante, até as modernas edições do século XX, incluem a mulher flagrada em adultério, os últimos 12 versículos de Marcos e o parêntese joanino, mesmo que nenhuma delas possa ser encontrada nos manuscritos superiores e mais antigos do Novo Testamento grego.
Elas entraram na corrente da consciência dos leitores da Bíblia por mero acaso da história, por causa dos manuscritos a que Erasmo por acaso teve acesso e em que foi feito sob encomenda para ele. As várias edições gregas dos séculos XVI e XVII eram tão semelhantes que, por fim, os impressores começaram a afirmar que elas eram o texto universalmente aceito por todos os pesquisadores e leitores do Novo Testamento grego, e realmente eram, dado que não havia discordância. A mais citada constatação encontra-se em uma edição produzida em 1633 por Abrão e Boaventura Elsevier, que eram tio e sobrinho, na qual eles dizem a seus leitores, em termos que desde então se tornaram célebres entre os pesquisadores, que você agora tem o texto que é aceito por todos, no qual nada alteramos nem corrompemos. O fraseado desta afirmação, especialmente as palavras "vocês agora têm o texto que é aceito por todos", gerou a expressão comum textus receptus, abreviadamente TR, usada pela crítica textual para se referir à forma do texto grego baseada, não nos manuscritos mais antigos e melhores, mas na forma do texto originalmente publicado por Erasmo e difundido pelos impressores durante mais de 300 anos. Enquanto os pesquisadores do texto bíblico não começassem a insistir em que o Novo Testamento grego devia ser estabelecido a partir dos princípios científicos baseados em nossos mais antigos e melhores manuscritos, não simplesmente reimpressos segundo o costume. Foi a forma textual inferior textus receptus que se tornou a base das traduções inglesas mais antigas, incluindo a Bíblia King James e outras edições até quase o final do século XIX. E do livro A Personalidade de Jesus, de Leopoldo Cirne, extraíram outras novidades sobre o assunto. Essa doutrina, simples e grande ao mesmo tempo, devia elevar o espírito humano a alturas admiráveis, até o foco divino, cuja irradiação todo homem pode sentir dentro em si mesmo. Como foi essa ideia simples e pura, que podia regenerar o mundo, transformada ao ponto de se tornar irreconhecível? É o resultado das paixões e dos interesses materiais que entraram em jogo no mundo cristão depois da morte de Jesus. A noção de trindade, colhida numa lenda hindu que era a expressão de um símbolo, veio obscurecer e desnaturar essa alta ideia de Deus. A inteligência humana podia elevar-se a essa concepção do ser eterno, que abrange o universo e dá a vida a todas as criaturas. Não pode a si mesmo explicar como três pessoas se unem para constituir um só Deus. A questão da consubstancialidade em nada elucida o problema. Em vão nos advertiriam que o homem não pode conhecer a natureza de Deus. Neste caso, não se trata dos atributos divinos mas da lei dos números e medidas, lei que tudo regula no universo, mesmo as relações que ligam a razão humana à razão suprema das coisas. Essa concepção trinitária, tão obscura, tão incompreensível, oferecia, entretanto, grande vantagem às pretensões da Igreja. Permitia-lhe fazer de Jesus Cristo um Deus. Conferia ao poderoso Espírito, aquela chama seu fundador, um prestígio, uma autoridade, cujo esplendor sobre ela recaía e assegurava o seu poder. Nisso está o segredo da sua adoção pelo Concílio de Nicéia. As discussões e perturbações que suscitou essa questão, agitaram os espíritos durante 3 séculos e só vieram a cessar com a proscrição dos bispos arianos, ordenada pelo imperador Constâncio, e o banimento do Papa Líbero que recusava sancionar a decisão do concílio. A divindade de Jesus, rejeitada por 3 concílios, o mais importante dos quais foi o de Antioquia, 269, foi, em 325, proclamada pelo de Nicéia, nestes termos: a Igreja de Deus, católica e apostólica, anatematiza os que dizem que houve um tempo em que o Filho não existia, ou que não existia antes de haver sido gerado, vírgula. Assim, longe de externar a ideia sacrílega de que era Deus, em todas as circunstâncias Jesus fala do ser infinito como a criatura deve falar do Criador, ou ainda como um subordinado fala do seu Senhor.
Nem mesmo sua mãe acreditava na sua divindade. E todavia quem mais autorizado que ela a admiti-la? Não receber a visita do anjo que lhe anunciava a vinda do menino, abençoado pelo Altíssimo e por sua graça concebido? Porque tenta, pois, embaraçar-lhe a obra, imaginando que ele perder o juízo. Aí contradição patente. Os apóstolos, por sua vez, não viam em Jesus senão um missionário, um enviado do céu, um espírito, sem dúvida superior por suas luzes e virtudes, mas humano. Sua atitude para com ele, sua linguagem, o provam claramente. Se o tivessem considerado um Deus, não se teriam prosternado diante dele, não seria genuflexos que lhe teriam falado. Ao passo que a sua deferência e respeito não ultrapassavam o devido a um mestre, a um homem eminente. Ao demais, esse título de mestre, em hebreu rabi, que lhe dispensavam habitualmente. Os evangelhos dão testemunho disso, quando lhe chamam Cristo, não veio nesse qualificativo senão o sinônimo de enviado de Deus. Se os primeiros cristãos tivessem acreditado na divindade de Jesus, se dele houvesse feito um Deus, sua religião ter-se-ia provavelmente submergido na multidão das que o Império Romano admitia, cada qual exaltando divindades particulares. Os arroubos de entusiasmo dos apóstolos, a indomável energia dos mártires, tinham sua origem na ressurreição do Cristo. Considerando um homem semelhante a eles, viam nessa ressurreição a prova manifesto da sua própria imortalidade. São Paulo confirma com absoluta clareza essa opinião, quando diz: pois se não há ressurreição de mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é logo vã a nossa pregação, é também vã a nossa fé. E somos assim mesmo convencidos por falsos testemunhos de Deus, dizendo que ressuscitou a Cristo, ao qual não ressuscitou, se os mortos não ressuscitam. Assim, para os discípulos de Jesus, como para todos os que atentamente, e sem paixão, estudam o problema dessa existência admirável, o Cristo, segundo a expressão que a si próprio aplica, não é mais que o profeta de Deus, isto é, um intérprete, um porta-voz de Deus, um espírito dotado de faculdades especiais, de poderes excepcionais, mas não superiores à natureza humana. Sua clarividência, suas inspirações, o dom de curar que possuía em tão elevado grau, encontram-se em épocas diversas e em diferentes graus, em outros homens. Pode-se comparar a existência dessas faculdades nos médiuns de nossos dias, não agrupadas, reunidas como a do Cristo, mas dispersas, distribuídas por grande número de indivíduos. As curas de Jesus não são milagres, mas a aplicação de um poder fluídico e magnético, que novamente se encontra mais ou menos desenvolvido, em certos curadores da nossa época. Essas faculdades estão sujeitas a variações, a intermitências que no próprio Cristo se observam, como aprovam os versículos do Evangelho de Marcos, vi. 4:5. Mas Jesus lhes dizia: um profeta só deixa de ser honrado em sua pátria, em sua casa e entre seus parentes. E não podia ali fazer milagre algum. Todos os que têm de perto observado os fenômenos do espiritismo, do magnetismo e da sugestão, e remontado dos efeitos à causa que os produz, sabem que existe uma grande analogia entre as curas operadas pelo Cristo e as obtidas pelos que exercem modernamente essas funções. Como ele, mas com menos força e êxito, os curadores espíritas tratam dos casos de obsessão e possessão, e com auxílio de passes, tocando os indivíduos pela imposição das mãos, libertam os doentes dos males produzidos pela influência dos espíritos impuros, daqueles que a Escritura designa sob o nome de demônios. À tarde, porém, apresentaram-lhe muitos endemoninhados, dos quais ele expeliu os maus espíritos com a sua palavra, e curou todos os enfermos. Mateus 7:16. Por que mataram Jesus? Os bichos se perguntaram: por que mataram Jesus?
os seguiram que descobriam sobre este assunto. Diz o Evangelho segundo São João 11, 45 a 57. Então, muitos dos judeus que tinham vindo à casa de Maria, ao verem o que Jesus fez, creram nele. Alguns deles, porém, foram ter com os fariseus e contaram-lhes o que Jesus tinha feito. Os sumos sacerdotes e os fariseus convocaram então o conselho e diziam: que havemos nós de fazer, dado que este homem realiza muitos sinais miraculosos? Se o deixarmos assim, todos irão crer nele e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Mas um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes: vós não entendeis nada, nem vos dais conta de que vos convém que morra um só homem pelo povo, e não pereça a nação inteira. Ora, ele não disse isto por si mesmo, mas, como era sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para congregar na unidade os filhos de Deus que estavam dispersos. Assim, a partir desse dia, resolveram dar-lhe a morte. Por isso, Jesus já não andava em público, mas retirou-se dali para uma região vizinha do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e lá ficou com os discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus e muita gente do país subiu a Jerusalém antes da Páscoa para se purificar. Procuravam então Jesus e perguntavam uns aos outros no templo: que vos parece? Ele virá à festa. Entretanto, os sumos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem de que, se alguém soubesse onde ele estava, o indicasse para o prenderem. E de acordo com o Evangelho, segundo Lucas 19, 45 a 48. Depois, entrando no templo, começou a expulsar os vendedores. E dizia-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós fizestes dela um covil de ladrões. Ensinava todos os dias no templo, e os sumos sacerdotes e os doutores da lei, assim como os chefes do povo, procuravam matá-lo. Não sabiam, porém, como proceder, pois todo o povo, ao ouvi-lo, ficava suspenso dos seus lábios. E segundo Marcos 3, 1 a 6. Novamente entrou na sinagoga. E estava lá um homem que tinha uma das mãos paralisada. Ora, eles observavam-no, para ver se iria curá-lo ao sábado, a fim de o poderem acusar. Jesus disse ao homem da mão paralisada: levanta-te e vem para o meio. E a eles perguntou: é permitido ao sábado fazer bem ou fazer mal, salvar uma vida ou matá-la? Eles ficaram calados. Então, olhando-os com indignação e magoado com a dureza dos seus corações, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e a mão ficou curada. Assim que saíram, os fariseus reuniram-se com os partidários de Herodes para deliberar como haviam de matar Jesus. Mas, se questionaram os bichos, dizem que ele morreu na cruz para vos salvar, pagar vossos pecados. Então, o leopardo falou: a verdade é que ele não veio salvar ninguém, mas sim ensinar o caminho da salvação. Foi morto por contrariar interesses, conforme consta dos evangelhos. Muitos são os motivos de sua condenação pelos sacerdotes judeus, vejam vocês. Jesus nunca foi aquele sujeito submisso, subserviente e coitadinho que certas áreas do cristianismo procuram divulgar. Ao contrário, ele sabia da sua missão e não media esforços para realizá-la. Jesus foi um profeta e, como todos eles, desmascarou as hipocrisias e a falta de fé dos homens de sua época. Praticou o que acreditava e pregava, rompeu com tradições e costumes de sua época, desafiou os poderosos e trouxe novos ensinamentos. Tudo o que Jesus fez chocou e escandalizou os maiorais, naqueles dias. Incomodou quando expulsou os vendedores do templo. Contrariou quando conversou com os pecadores e menos favorecidos, quando se alimentou e conviveu com os pagãos, considerados impuros. Foi assim quando se aproximou das mulheres samaritanas, um tabu à época, e quando curou judeus e pagãos.
Foi mais longe quando chamou os fariseus, poderosa facção político-religiosa, de hipócritas e aproveitadores. E mais escândalo ele causou quando se propôs a perdoar as pessoas dos pecados que elas cometiam. Ele as curava e em seguida perdoava os seus pecados. A sua união com Deus permitia-lhe isto, mas sempre dizia, após a cura, vai e não peques mais, e as pessoas passavam a ter vida nova. Os poderosos falavam, ele é um impostor, pois só Deus pode perdoar. Jesus retrucava, eu estou em Deus e Deus está em mim. Os doutores da lei, os sacerdotes, os anciãos e os fariseus, incomodados e atingidos em cheio em seu orgulho e interesses, não sabiam mais o que fazer, aliás, sabiam, tinham que eliminá-lo. Tratava-se de um simples judeu, filho de carpinteiro, sem eira nem beira. No entanto, reconheciam, possuía poderes que eles não possuíam e com isso estava ficando muito popular. Jesus demonstrava na prática o quanto eles estavam distantes de Deus. O orgulho da classe sacerdotal estava destroçado. Ele, em comunhão com Deus e agindo segundo sua missão, trazia muitas novidades e novas mensagens. O poder dos sacerdotes e a ordem injusta dos poderosos estavam em risco. Diante de tal risco e da incapacidade de aceitarem o caminho, decidiram se livrar desse falso Messias. Um fator a mais contribuiu para que estes poderosos quisessem eliminar o Mestre: o medo. O povo da Judéia estava à espera de um líder belicoso, que o conduzisse em uma guerra de libertação da dominação romana, através da força bruta como acontecia naquela época. Depois que Jesus declarou ser o Messias, aí foi que eles entraram em polvorosa. O receio de que ele se propusesse ser este líder aumentou. Não entendiam e nem alcançaram que as suas palavras, ensinamentos e exemplos fossem mais poderosos do que todo o armamento do mundo. Ao matá-lo, seus opositores acreditavam estar impedindo que seu povo entrasse em guerra e fosse massacrado, como aconteceu algumas décadas após a sua crucificação. Quando alguém traz ao mundo verdades tão profundas, universais e atemporais, este alguém incomoda. Desperta, naqueles que lhe opõem, medo, insegurança, inveja, raiva e rancor. Eles não queriam seguir o caminho do bem, pois seguir este caminho significava abrir mão de benesses, orgulho, ganância, poder. Significava transformar a própria consciência, o que se faz somente com dedicação, renúncia, esforço e humildade. Daí então os poderosos da época resolveram matá-lo. Eliminá-lo seria a única e confortável solução. Mal sabiam que sua morte e posterior aparição seriam os seus últimos ensinamentos na Terra. A alma sobrevive à morte, o mundo espiritual é uma realidade. A vida de Jesus foi uma vida de atitudes, uma vida de exemplos. Restava completa a sua mensagem, sua vida e morte, sua aparição já em espírito, a ressurreição, e a realização da promessa do Consolador, a doutrina espírita atuante, mas ainda compreendida insuficientemente nos dias de hoje. O Espiritismo e a mulher. Em suas andanças e pesquisas, os animais irracionais encontraram muita coisa de arrepiar, desrespeitosa, no entender deles, sobre a mulher. Mas ficaram deveras confusos e indignados quando verificaram que também na Bíblia, um livro considerado sagrado e de inspiração divina, ela é desrespeitada e violentada no seu sagrado direito de ser, pensar e agir. Felizmente, disseram eles, encontramos a doutrina espírita, na qual verificamos estar registrado um tratamento dado à mulher digno e de acordo com a vontade do Criador, respeito, consideração e amor a essa criatura divina e abençoada. Não obstante, tenho verificado também, na própria Bíblia, que no tempo de Jesus a mulher era discriminada. Perceberam, porém, que ele a tratou como o maior dos seres divinos. Foi ele quem restituiu à mulher a dignidade humana que lhe fora tirada, e o direito de ter exigências espirituais. A partir dele,
O lugar da mulher não se limitou mais ao lar doméstico. Por isso, no grupo dos seus seguidores mais íntimos vemos muitas mulheres, principalmente galileias. Os evangelhos transmitiram o nome de algumas delas: Maria Madalena, que Jesus curara de 7 demônios; Salomé, mãe de João e Tiago; Maria de Cleopas, prima ou irmã da mãe de Jesus; Susana e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes Antipas. As mais ricas sustentavam a pequena comunidade com seus bens, mas Jesus não queria que o papel delas se restringisse apenas a isso. O Evangelho segundo Lucas 8:1-3 diz: Em seguida, Jesus ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, proclamando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Acompanhavam-nos 12 e algumas mulheres, que tinham sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades: Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios; Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes; Susana e muitas outras, que o serviam com os seus bens. E registraram a seguir a maneira e a forma como o Espiritismo trata a mulher, na sociedade, no lar, enfim, em perfeita sintonia com a vontade de Deus. Em O Livro dos Espíritos, cujas respostas foram dadas pelos espíritos superiores a Kardec, destacaram: 201. Em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa. De certo, são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. 202. Quando o errante, que prefere o espírito, encarnar no corpo de um homem, ou no de uma mulher, isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não têm sexo. Visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais e, com isso, ensejo de ganharem experiência. Aquele que só como homem encarnasse só saberia o que sabem os homens. Ponto. 817. São iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos. Não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? 818. De onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? Do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. 819. Com que fim mais fraca fisicamente do que o homem é a mulher? Para lhe determinar funções especiais. Ao homem, por ser o mais forte, os trabalhos rudes; a mulher, os trabalhos leves; a ambos o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. 820. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem. Deus nos deu a força, para protegerem o fraco e não para o escravizarem. Deus apropriou a organização de cada ser as funções que lhe cumpre desempenhar. Tendo dado à mulher menor força física, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade, em relação com a delicadeza das funções maternais e com a fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados. 821. As funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem. Sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. 822. Sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas. O primeiro princípio de justiça é este: não façais aos outros o que não quererias que vos fizessem. Assim sendo, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Dos direitos, sim; das funções, não. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão.
A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par com a barbarie. Os sexos, além disso, só existem na organização física. Visto que os espíritos podem encarnar num e no outro, sob esse aspecto nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. A filosofia espírita vos deixa bem claro que a condição de se ser mulher não indica que o homem deve subjugá-la, quer física ou moralmente, já que ambos possuem os mesmos direitos, apenas são diferentes as suas funções, que estão intimamente relacionadas à natureza da organização física de cada um. Depoimento dos que já morreram. Os bichos fizeram questão de citar 2 depoimentos de humanos que morreram e voltaram, em espírito, com a permissão e por ordens superiores, objetivando o engrandecimento espiritual da humanidade, para dar o testemunho de como é a vida após a morte física. Frisaram que os relatos daqueles que se foram e voltaram para dar o seu recado foram muitos e constam comprovadamente dos anais da história, mas registraram apenas estes 2, por questões práticas. No livro Voltei, ditado pelo irmão Jacob, um espírita praticante, ao médium Francisco Cândido Xavier, elegeram o prefácio que é do próprio Jacob, pois ele havia prometido aos seus companheiros que, se permitido fosse, voltaria para dar o seu testemunho após o seu sepulcro. Ele. Enquanto no corpo, não formulamos a ideia exata do que seja a realidade, além da morte. Ainda mesmo quando o Espiritismo nos ajuda a pensar seriamente no assunto, debalde tentaremos calcular relativamente ao futuro, depois do sepulcro. Os quadros sublimes ou terríveis no plano externo correspondem, de alguma sorte, à nossa expectativa. Contudo, os fenômenos morais, dentro de nós, são sempre fortes e inesperados. Antes da passagem, tudo me parecia infinitamente simples. Não passaria a morte de mera libertação do espírito e mais nada. Seguiria nossa alma para esferas de julgamento, de onde voltaria a reencarnar, caso não se transferisse aos mundos felizes. Compreendo hoje que aceitar esta fórmula seria o mesmo que menoscabar a existência humana, declarando-se que o homem apenas renascerá na terra, respirará entre as criaturas e, em seguida, se libertará do corpo de baixa condensação fluídica. Quantos conflitos, porém, entre o aparecimento e a desagregação do veículo carnal. Quantas lições entre a infância e o declínio das forças físicas. Reconheço, presentemente, que as dificuldades não são menores para a alma liberta dos mais pesados impedimentos do plano material. Entre o ato de perder a carcaça de ossos e a iniciativa de reencarnação ou de elevação, temos o tempo, e o conteúdo desse tempo reside em nós mesmos. Quantos óbices a vencer, quantos enigmas a solucionar. Acreditei que o fim das limitações corporais trouxesse inalterável paz ao coração, mas não é bem assim. No fundo, em nossas organizações religiosas, somos uma espécie de combatentes prontos a batalhar à distância de nossa moradia e, quando nos julgamos de posse da vitória final, tornamos ao círculo doméstico para enfrentar, individualmente, a mesma guerra, dentro de casa. Vestimos a roupa da carne, a fim de lutar e aprender e, se muitas vezes sorvemos o desencanto da derrota, em muitas ocasiões nos sentimos triunfadores. Somos, então, filhos da turba distraída, companheiros de 1000 companheiros, cooperadores de 1000 cooperadores. Chega, no entanto, o momento em que a morte nos reconduz à intimidade do lar interior. E se não houve de nossa parte a preocupação de construir, aí dentro, um santuário para as determinações divinas, quantos dias gastamos na limpeza, no reajustamento e na iluminação? Oh, meus amigos do Espiritismo, que amamos tanto! É para vocês,
membros da grande família que tanto desejei servir, que grafei estas páginas, sem a presunção de convencer. Não se acreditem quitados com a lei, por haverem atendido a pequeninos deveres de solidariedade humana, nem se suponham habilitados ao paraíso, por receberem a manifesta proteção de um amigo espiritual. Ajudem a si mesmos, no desempenho das obrigações evangélicas. Espiritismo não é somente a graça recebida, é também a necessidade de nos espiritualizarmos para as esferas superiores. Falo-lhes hoje com experiência mais dilatada. Depois de muitos anos, nas lides da doutrina, estou recompondo a aprendizagem, a fim de não ser o companheiro inadequado ou o servo inútil. Guardem a certeza de que o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo não é apenas um conjunto brilhante de ensinamentos sublimes para ser comentado em nossas doutrinações, é código de sabedoria celestial, cujos dispositivos não podemos confundir. Agradeço, sensibilizado, a colaboração de Emanuel e de André Luiz, nos registros humildes de meu refazimento espiritual, nestas páginas que endereço aos irmãos de Dial e Serviço. E pedindo a Jesus nos fortaleça a todos, no trabalho a que fomos conduzidos, de modo a estendermos, além de nós, as bênçãos que nos felicitam. Rogo também ajuda para mim mesmo, a fim de que a luz divina me esclareça e auxilie, dentro do novo caminho de trabalho e elevação, porque, se a experiência carnal amadurece e passa, a vida prossegue e a luta continua. No livro Nosso Lar, ditado pelo espírito André Luiz e psicografado por Francisco Cândido Xavier, os bichos destacaram a seguir trechos do seu depoimento na condição de espírito desencarnado. André Luiz é o pseudônimo de um médico sanitarista que viveu no Rio de Janeiro nos idos de 1940. Seus relatos são de grande valia e reflexão. Além deste livro, ele ditou para Francisco Cândido Xavier mais 15 outros livros cuja leitura os bichos recomendam. Nosso Lar foi adaptado ao cinema em setembro de 2010. Eis o depoimento. Eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. A noção de espaço esvaíra-se-me de há muito. Estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo e, no entanto, meus pulmões respiravam a longos haustos. Desde quando me tornara joguete de forças irresistíveis? Impossível esclarecer. Sentia-me, na verdade, amargurado dentro nas grades escuras do horror. Cabelos eriçados, coração aos saltos, medo terrível senhoreando-me, muitas vezes gritei como louco, implorei piedade e clamei contra o doloroso desânimo que me subjugava o espírito, mas, quando o silêncio implacável não me absorvia a voz estentórica, lamentos mais comovedores que os meus respondiam meus clamores. Outras vezes gargalhadas sinistras rasgavam a quietude ambiente. Algum companheiro desconhecido estaria, a meu ver, prisioneiro da loucura. Formas diabólicas, rostos alvares, expressões animalescas surgiam, de quando em quando, agravando-me o assombro. A paisagem, quando não totalmente escura, parecia banhada de luz alvacenta, como que amortalhada em neblina espessa, que os raios de sol aquecessem de muito longe. E a estranha viagem prosseguia. Com que fim? Quem o poderia dizer? Apenas sabia que fugia sempre. O medo me impelia de roldão. Onde o lar, a esposa, os filhos. Perdera toda a noção de rumo. O receio do ignoto e o pavor da treva absorviam-me todas as faculdades de raciocínio, logo que me desprendera dos últimos laços físicos, em pleno sepulcro. Atormentava-me a consciência. Preferiria a ausência total da razão, o não ser. De início, as lágrimas lavavam-me incessantemente o rosto e apenas, em minutos raros, felicitava-me a benção do sono. Interrompia-se, porém, bruscamente, a sensação de alívio. Seres monstruosos acordavam-me, irônicos, era imprescindível fugir deles. Reconhecia, agora, a esfera diferente erguer-se da poalha do mundo e, todavia,
Era tarde. Verificava que alguma coisa permanece acima de toda a cogitação meramente intelectual. Esse algo é a fé, manifestação divina ao homem. Semelhante análise surgia, contudo, tardiamente. De fato, conhecia as letras do Velho Testamento e muitas vezes folheara o Evangelho. Entretanto, era forçoso reconhecer que nunca procurara as letras sagradas com a luz do coração. Em verdade, não fora um criminoso, no meu próprio conceito. A filosofia do imediatismo, porém, absorvera-me. A existência terrestre, que a morte transformara, não fora assinalada de lances diferentes da craveira comum. Filho de pais talvez excessivamente generosos, conquistara meus títulos universitários sem maior sacrifício, compartilhara os vícios da mocidade do meu tempo, organizar o lar, conseguir filhos, perseguir as situações estáveis que garantissem a tranquilidade econômica do meu grupo familiar, mas, examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido, com a silenciosa acusação da consciência. Habitar a terra, gozar-lhe os bens, colher as bênçãos da vida, mas não lhe retribuir aceitio do débito enorme. Tivera pais, cuja generosidade e sacrifícios por mim nunca avaliei, esposa e filhos que prendera, ferozmente, nas teias rijas do egoísmo destruidor. Possuíra um lar que fechei a todos os que palmilhavam o deserto da angústia. Deliciara-me com os júbilos da família, esquecido de estender essa bênção divina à imensa família humana, surdo a comezinhos deveres e fraternidade, vírgula. Ó, amigos da terra! Quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade, antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. Suicida! Suicida! Criminoso! Infame! Gritos assim, cercavam-me de todos os lados. Onde os sicários de coração empedernido. Por vezes, enxergava-os de relance, escorregados na treva espessa e, quando o meu desespero atingia o auge, atacava-os, mobilizando extremas energias. Em vão, porém, esmurrava o ar nos paroxismos da cólera. Gargalhadas sarcásticas feriam-me os ouvidos, enquanto os vultos negros desapareciam na sombra. Para quem apelar? Torturava-me a fome, a sede me escaldava. Comezinhos fenômenos da experiência material patenteavam-se-me aos olhos. Crescera-me a barba, a roupa começava a romper-se com os esforços da resistência, na região desconhecida. A circunstância mais dolorosa, no entanto, não é o terrível abandono a que me sentia votado, mas o assédio incessante de forças perversas que me assomavam nos caminhos ermos e obscuros. Irritavam-me, aniquilavam-me a possibilidade de concatenar ideias. Desejava ponderar maduramente a situação, esquadrinhar razões e estabelecer novas diretrizes ao pensamento, mas aquelas vozes, aqueles lamentos misturados de acusações nominais, desnorteavam-me irremediavelmente. Que buscas, infeliz? Aonde vais, suicida? Tais objurgatórias, incessantemente repetidas, perturbavam meu coração. Infeliz, sim, mas, suicida? Nunca. Essas increpações, a meu ver, não eram procedentes. Eu havia deixado o corpo físico a contragosto. Recordava-me o porfiado duelo com a morte, o despertar na paisagem úmida e escura e a grande caminhanda que parecia sem fim. Porque a pecha de suicídio, quando fora compelido a abandonar a casa, a família e o doce convívio dos meus. O homem mais forte conhecerá limites à resistência emocional. Firme e resoluto a princípio, comecei por entregar-me a longos períodos de desânimo e, longe de prosseguir na fortaleza moral, por ignorar o próprio fim, senti que as lágrimas longamente represadas visitavam-me com mais frequência, extravasando do coração. A quem recorrer?
Castigava-me a fome e todas as fibras e, nada obstante, o abatimento progressivo não me fazia cair definitivamente em absoluta exaustão. Acentuava-se o desalento. Foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse. Essa ideia confortou-me. Eu, que detestara as religiões no mundo, experimentava agora a necessidade de conforto místico. Médico extremamente arraigado ao negativismo da minha geração, impunha-se-me atitude renovadora. Tornava-se imprescindível confessar a falência do amor próprio, a que me consagrara orgulhoso. E, quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da natureza me estendesse mãos paternais, então amargurosa emergência. Quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas consagrei à súplica, de mãos postas, imitando a criança aflita? Apenas sei que a chuva das lágrimas me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Estaria, então, completamente esquecido. Não era, igualmente, filho de Deus, embora não cogitasse de conhecer-lhe a atividade sublime quando engolfado nas vaidades da experiência humana. Porque não me perdoaria o Eterno Pai, quando providenciava ninho às aves inconscientes e protegia, bondoso, a flor tenra dos campos agrestes? Ah! É preciso haver sofrido muito, para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura, para tomar com eficácia o sublime elixir de esperança. Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, emissário dos céus. Um velhinho simpático me sorriu paternalmente. Inclinou-se, fixou nos meus os grandes olhos lúcidos, e falou: coragem, meu filho. O Senhor não te desampara. Amargurado pranto banhava minha alma toda. Emocionado, quis traduzir meu júbilo, comentar a consolação que me chegava, mas, reunindo todas as forças que me restavam, pude apenas inquirir: quem sois, generoso emissário de Deus? O inesperado benfeitor sorriu bondoso e respondeu: chama-me Clarencio, sou apenas teu irmão. E, percebendo meu esgotamento, acrescentou: agora, permanece calmo e silencioso. É preciso descansar para reaver energias. Em seguida, chamou 2 companheiros que guardavam a atitude de servos desvelados e ordenou: prestemos ao nosso amigo os socorros de emergência. Sorridente, o velhinho amigo apresentou meu companheiro. Tratava-se, disse, do irmão Henrique de Luna, do Serviço de Assistência Médica da Colônia Espiritual. Trajado de branco, traços fisionômicos e irradiando enorme simpatia, Henrique auscultou-me demoradamente, sorriu e explicou: é de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. Enquanto Clarencio permanecia sereno, senti que singular assomo de revolta me borbulhava no íntimo. Suicídio. Recordei as acusações dos seres perversos das sombras. Não obstante o cabedal de gratidão que começava a acumular, não calei a incriminação. Creio haja engano, asseverei, melindrado traço. Meu regresso do mundo não teve essa causa. Lutei mais de 40 dias, na casa de saúde, tentando vencer a morte. Sofri 2 operações graves, devido à oclusão intestinal. Sim, esclareceu o médico, demonstrando a mesma serenidade superior traço. Mas a oclusão radicava-se em causas profundas. Talvez o amigo não tenha ponderado bastante. O organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. E inclinando-se, atencioso, indicava determinados pontos do meu corpo. Vejamos a zona intestinal, exclamou. A oclusão derivava em elementos cancerosos, e estes, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão, no campo da sífilis. A moléstia talvez não assumisse características tão graves,
Se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Entretanto, seu modo especial de conviver, muitas vezes esperado e sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos. A ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. Tal circunstância agravou, de muito, o seu estado físico. Depois de longa pausa, em que me examinava atentamente, continuou, já observou, meu amigo, que seu fígado foi maltratado pela sua própria ação, que os rins foram esquecidos, com terrível menosprezo às dádivas sagradas. Singular desapontamento invadira meu coração. Parecendo desconhecer a angústia que me oprimia, continuava o médico, esclarecendo, os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, segundo os desígnios do Senhor. O meu amigo, no entanto, iludiu excelentes oportunidades, desperdiçando patrimônios preciosos da experiência física. A longa tarefa, que lhe foi confiada pelos maiores da espiritualidade superior, foi reduzida a meras tentativas de trabalho que não se consumou. Todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de cessos de alimentação e bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância. Devorou-lhe a sífilis energias essenciais. Como vê, o suicídio é incontestável. Meditei nos problemas dos caminhos humanos, refletindo nas oportunidades perdidas. Na vida humana, consegui ajustar numerosas máscaras ao rosto, talhando-as conforme as situações. Aliás, não poderia supor, noutro tempo, que me seriam pedidas contas de episódios simples, que costumava considerar como fatos sem maior significação. Conceituara, até ali, os erros humanos, segundo os preceitos da criminologia. Todo acontecimento insignificante, estranho aos códigos, entraria na relação de fenômenos naturais. Deparava-se-me, porém, agora, outro sistema de verificação das faltas cometidas. Não me defrontavam tribunais de tortura, nem me surpreendiam abismos infernais. Contudo, benfeitores sorridentes comentavam minhas fraquezas como quem cuida de uma criança desorientada, longe das vistas paternas. Por último, os bichos registraram o que o iluminado e venerado Espírito Emmanuel falou no final do prefácio do referido livro. André Luiz vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência, onde edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Vem lembrar que a terra é oficina sagrada e que ninguém a menosprezará, sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. Guarde a experiência dele no livro da alma. Ela diz bem alto que não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente, que os passos do cristão, em qualquer escola religiosa, devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo, e que, em nosso campo doutrinário, precisamos, em verdade, do espiritismo e do espiritualismo, mas, muito mais, de espiritualidade. Conclusão. Este livro é uma pequena síntese da doutrina espírita e tem por objetivo a divulgação dos ensinamentos de Jesus e dos espíritos superiores, seus discípulos diretos, inspiradores do pensamento dos autores que lhe relacionam. Almejo a todos que me deram a alegria da leitura, que tenham ficado com o coração tomado e inflado de puro amor e numa abstração da imperfeição de que nos é própria, sintam-se impelidos a tomarem lugar de Jesus, isto é, imaginem-se como Ele, assim como eu fiz e faço, permitindo a cada dia sentir-se-me mais perto dele. Quando percebo então quão igual a mim ele já foi e quão superior a mim, espiritualmente, ele o é hoje, e é aí onde reside o seu mérito.
porquanto tudo isso me faz perceber o quanto ainda estou distante do objetivo traçado, para todos nós, por Deus. Esse ímpeto de imaginação comparativa com o modelo de Jesus, introduzido no meu ser pela leitura das verdades que as instruções dos Espíritos contêm, a doutrina espírita, levou-me e espero que leve você também, caro leitor, a perceber a longa caminhada de Jesus, até a sua perfeição, mostrando o que temos de fazer para chegar até lá, reconhecer a nossa imperfeição, querer progredir e chegar à perfeição, objetivo maior de Deus para todo espírito, aqui como no universo. As páginas deste livro, se lidas com a devida atenção, repito, darão a todos o essencial entendimento da salvação. Cada um é responsável pelos seus atos e somente colherá o que plantar, porquanto cada um, diuturnamente, é quem está no comando de sua vida e será o responsável pelo seu destino. Não cabe nem momento ou situação alguma terceirizar, responsabilizar os outros, conforme as prédicas de Jesus nos seus exemplos. Essa visão do modelo de Cristo, e a que nos induz o seu pensamento, imprime em nossas consciências o dever de viver o presente focado no bem, a despeito de nossas imperfeições, de maneira que podemos perfeitamente antever como e qual será o nosso futuro, ou seja, após a morte, na espiritualidade, lugar natural e eterno dos espíritos, pois essa vida terrena é apenas um pequeno instante se comparado com a eternidade, qual o quinhão que nos cabe, e com certeza sempre de acordo com o merecimento de cada um. No futuro, a doutrina espírita estará presente em toda e qualquer manifestação religiosa. Primeiro, porque é a doutrina de Jesus Cristo. Segundo, porque os dogmas restarão caídos, um após o outro, como já caíram tantos outros, assim como os deuses, antes indevidamente concebidos e valorizados. Se os dogmas são a base dessas religiões ortodoxas, está tudo aí explicado. Eles cairão porque a ciência que já avançou muito, avançará mais e mais, e as leis divinas ainda não reveladas, e se já reveladas, a exemplo da doutrina espírita por Jesus, até hoje não entendidas e não alcançadas por muitos, por-se-ão à mostra, paulatinamente, à medida que os homens avançarem na moral, alargarem os seus pensamentos e suas inteligências e ampliarem as suas consciências, porque diante de fatos e provas tão evidentes não haverá argumentos. Mas não nos assustemos e nem nos angustiemos, pois toda religião é válida, Deus é justo em tudo alcança, e o seu perdão é infinito. A consciência de cada um é que é o seu medidor e termômetro, pois aquele que estiver se enganando ele mesmo se cobrará e aquele que estiver enganado, Deus o perdoará. No entanto, não deixará de sentir o gosto da reprovação e da decepção por ter se enganado e deixado se enganar, por coisas tão vãs e fúteis, pois é bem certo que mesmo os bem-intencionados com certeza desconfiam de tamanhas facilidades para se obter a tão falada salvação. Qual de nós comprará um carro por um valor irrisório, muito abaixo do valor de mercado, sem desconfiar que esse carro não foi roubado? Ninguém. Até mesmo o mais ingênuo, pois está na cara, como está na cara que essa forma simplificada de alcançar a salvação é irreal, utópica, pretensiosa e desrespeitosa. Todos nós que dela nos utilizamos, temos no íntimo a devida desconfiança e esse sentimento, por pequeno que seja, reforçado pelos ensinamentos do Cristo que ele nos deixou e legou, o Evangelho como guia, pouco a pouco assumirá proporções auspiciosas e a nossa consciência se elevará às alturas, pois passará a entender a importância do livre-arbítrio e a devida responsabilidade dos atos. Essa consciência, pouco a pouco aprimorada pelas sucessivas existências, levará o homem à perfeição, a Jesus e a Deus. Por ser pertinente, cito do livro A Personalidade de Jesus, de Leopoldo Cirne. Em suas encarnações sucessivas, o espírito, sendo pouco a pouco despojado de suas impurezas e aperfeiçoado pelo trabalho, chega ao termo de suas existências corpóreas,
Pertence então à ordem dos espíritos puros ou dos anjos, e goza simultaneamente da vida completa de Deus e de uma felicidade imperturbável pela eternidade. Mais uma vez tendo acompanhado e promovido o progresso das ciências, para a compreensão de uma revelação mais alta, como a que nos envia pelo Consolador, que o mundo se viu preparando para receber.